Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Estamos dando continuidade à trilha Parcimônia da Amazônia, com tantos conhecimentos, né, sobre essa nossa região maravilhosa, conhecida no mundo inteiro, que é a Amazônia. E Rondônia também é a Amazônia, viu, estudante? Aqui tem uma diversidade de cultura, de saberes, de povos, então você precisa aprofundar cada vez mais e conhecer essa região maravilhosa. Vamos então dar início à nossa aula 111 da trilha Parcimônia na Amazônia. Então, estudante, vocês estão já aí quase finalizando essa trilha, né? Esta aula, ela vai desde a 111 a 114, certo? Vocês terão atividade. Então, queridos, é importante que vocês identifiquem aqui nesse mapa, né? Então, vocês já tiveram várias informações sobre essa trilha, vou ser bem sucinta, vou direto ao ponto, mas esse mapa aqui mostra aqui onde está Rondônia, e aqui ao lado a Amazonas, né? O estado do Amazonas, que tem toda essa riqueza, essa diversidade da flora e fauna e cultura, diversos povos, então nós temos uma história maravilhosa e precisamos conhecer. Certo? E nós vamos falar de algo muito importante, que é sobre cultura, identidade e linguagens, né? De linguagens aqui das comunidades ribeirinhas. Eu conheço várias comunidades, tem algumas fotos minhas, inclusive essa aqui de São Carlos, isso mesmo, é São Carlos ou Nazaré? São Carlos, está aqui do lado. Essa foto eu tirei em setembro de 2023, porque esses barrancos, né, são bem parecidos, né, estudante? Então, aqui são os alunos, estudantes aí da mediação chegando na escola, bem de manhã, tirei essa foto. Então, para falar, né, das linguagens aqui das comunidades ribeirinhas, não posso deixar de mostrar as pessoas, né, que são as pessoas que constroem as linguagens, né? Então, queridos, não vou ficar ali muito falando da foto, senão vamos tirar muito tempo. Então, qual é o nosso tema? Linguagem oral, né, a linguagem ribeirinhas, cultura e identidades da linguagem ribeirinhas, e nós vamos falar principalmente da linguagem oral, que a linguagem oral, deixa eu pegar a caneta aqui para destacar, a linguagem oral e a linguagem escrita, elas são manifestações da linguagem verbal, né? É por meio da linguagem oral que nós vamos ali escrever essa linguagem, né? Claro, o sistema de escrita já existe há mais de 4.000 anos, podemos dizer assim, não é uma data muito certa, mas ali num período de 3.500 anos antes de Cristo, nós já tínhamos o sistema de escrita, né, criada pelos povos sumérios, os egípcios, enfim. A linguagem escrita foi uma das maiores tecnologias que o homem criou. Por quê? Por meio da escrita, nós podemos ali eternizar histórias, né? Histórias de vida, enfim. E a linguagem oral, ela também ela vai se construindo, vai se modificando. Então, tanto a linguagem oral como a escrita visam estabelecer o quê? Comunicação, né, estudante? Por isso que, a partir da criação da linguagem escrita, nós podemos identificar a cultura, o modo de vida de povos de 30.000 anos atrás, né? Apesar que não existia a linguagem sistematicamente escrita, mas já havia o quê? Uma forma de comunicação, a comunicação oral. E os povos lá pré-históricos representavam essa comunicação oral, esse modo de vida, cultura, identidade, por meio dos desenhos, né? Não deixa de ser um sistema de símbolo, ou de arte rupestre. Então, queridos, a linguagem, então, ela tem um papel importante, que é a manifestação da vida humana, né, da sociedade. Ela organiza e intermedia as relações sociais. Então, os seres humanos nós somos, né, o grupo que desenvolveu a linguagem oral e sucessivamente a linguagem escrita. A linguagem oral, ela é criada por meio, então, do sistema social. Então, a linguagem, ela é cultural. Uma criança só desenvolve a linguagem porque
ela está em torno ali de pessoas falantes. Então, é através dela que se pode representar e interferir na realidade, desde o instante que interagimos uns com os outros. Aqui uma foto de uma comunidade que eu estive, para registrar aí, né, esse modo de vida, como, por exemplo, os flutuantes, a margem do rio. Eu tirei agora, recentemente, no distrito de Calama, essa foto, estive lá fazendo observação de campo, conhecendo ali a comunidade. Característica da linguagem oral, estudante. Ela aproxima o emissor e o receptor, emissor quem fala, o receptor é quem ouve, quem fala também, estabelece um contato com o destinatário, é espontânea e informal, tá? Linguagem oral. Então, não precisamos ter tanta preocupação ao expressar a linguagem oral, porque ela é informal, possui maior, então, liberdade, né? Nós temos liberdade para falar, podemos falar de frente para trás, de trás para frente, podemos criar palavras novas na linguagem oral, porém, na escrita precisamos o quê? Obedecer ao cumprimento da norma culta. A linguagem oral, estudantes, também é passageira, encontra-se em constante renovação. Mas como assim, professora? A linguagem oral renova, sim, conforme a sociedade vai se transformando, modificando, a linguagem também vai se transformando. Ela não requer escolarização, mas também é um processo aprendido socialmente, como eu já falei, tá? Mas então para falar não precisa ter conhecimento, não precisa ter formação. Porém, estudantes, nós percebemos a diferença em quem tem um grau de instrução, ali a sua forma de expressar oralmente é diferente daquela pessoa que não esteve numa escola, por exemplo. Então, é claro, nós não podemos ter preconceito pela linguagem oral de um sujeito que não teve instrução formal numa escola, numa academia, certo? A linguagem oral, ela é possível a gente, né, nós compreendermos o que está sendo falado, porque a linguagem oral ela é mais simples, certo? Ela tem o objetivo de expressar ali aquela informação, né? Porém, a linguagem informal, ou a norma culta, a pessoa já vai estabelecer ali um padrão, né? Buscar, então, atender a norma culta. Principalmente na escrita, estudantes. Vocês que estão em fase aí de conclusão do ensino médio, que vão passar por uma prova do Enem, vão fazer redação, né? Vão ter que fazer uma avaliação de uma redação também, além das questões, dos itens, precisa ter essa preocupação de escrever corretamente, conforme a norma culta, certo? Porque vai garantir uma pontuação melhor, certo? Então, vamos lá, vamos voltar para a tela e continuar aqui falando sobre as características da linguagem oral. Ela usa recursos extralinguísticos, como entonação, gestos, postura, expressões faciais, tudo isso que facilita a compreensão da mensagem. Como eu disse, a linguagem oral não tem necessariamente, não é necessário ter ali uma instrução formal, ter estudos, né? A pessoa vai fazer o máximo possível de ser compreendido. Vai utilizar gesto, entonação, expressões faciais para que a mensagem seja repassada. Porém, na linguagem escrita vai ser diferente, não podemos escrever de qualquer jeito. Apresenta repetições e erros que não podem ser corrigidos, apresenta um vocabulário reduzido e construções frásicas mais simples. Tudo isso na linguagem oral, certo? Professora, por que a senhora colocou essa imagem aí dessas árvores, desses pés de manga aí, falando de linguagem oral? Porque eu achei muito interessante. Esses pés de manga lá em Calama, estudante, tem mais de 100 anos. Falaram até de 200 anos. Então, olha quantas pessoas passaram por aí, né? Há 100 anos atrás, a linguagem oral era bem diferente da linguagem oral, né? A mais recente, né? No momento atual. Tanto a escrita também. Então, as normas também vão se atualizando, assim como a linguagem oral.
As pessoas que nesse período aí, que migraram do Nordeste, de outros países, né? Eu vi lá pessoas falando, relatando que tinha portugueses ali, então pessoas que trouxeram ali uma linguagem oral europeia, né? E ali foi se estabelecendo e recriando essa linguagem. Então, eu destaquei esses pés de manga aí, centenários, né? Estudante, a linguagem, então, é um processo de interação e é dinâmica. Por quê? Porque já que vai se moldando à medida que flui da interação com o outro. Nessa concepção socio-interacionista da linguagem oral, identificamos, então, a constituição identitária do indivíduo nas atividades desenvolvidas de acordo com seu valor. Ah, mas o que tem a ver isso, professora? Identitária? Porque nós estamos falando da linguagem oral de comunidades que moram ali à margem do Rio Madeira, né? São cidades, porém distanciado aqui do perímetro urbano de Porto Velho, mas são cidades, são pequenas comunidades que fazem parte de Porto Velho, né? Ou seja, são distritos como São Carlos, Nazaré, Calama e outras pequenas comunidades. Então, essas comunidades que nós identificamos como ribeirinhas, que moram às margens do rio, têm ali sua identidade própria. Não é verdade, estudante? Tem suas identidades, tem as suas práticas laborais diferentes de um outro perímetro urbano. Também modos de vida, saberes e práticas, muito específico. Então, a linguagem tem a ver com isso. E todas essas práticas sociais só se concretizam por meio da linguagem. Então, os mitos, as lendas, as histórias orais contadas pelas avós, bisavós e tias, né, é muito específico aí dessa localidade, dessa identidade aí das comunidades. E aqui uma foto minha também, já recente, né? Distrito de Calama, com essa embarcação linda aqui. Eu amo barcos, né? E o rio Laos, no fundo, né? Período aí de seca. Outras fotos também que marcam aqui a identidade dessas comunidades. Tem muitos flutuantes, muitas casas às margens do rio. Olha, nós observamos aqui, ó, vários flutuantes. Várias pessoas que moram aqui também, nesses flutuantes. Outras são comércio, outras são para tipo um porto, né, onde as embarcações, os expressos chegam, e mais a comunidade que estão aqui a essa margem, né, acima aí dessas árvores. E essas pessoas têm uma relação muito próxima com o ciclo do rio, com a seca, com também o período das águas, período de cheia. E aqui eu tenho essa imagem também de Calama, desta ponte de madeira ali, período de seca, né? No rio não está seco, mas com as chuvas isso aqui fica alagado. Forma-se um rio aí, que eles aparecem na seca. Então, as pessoas passam nessa ponte aí, acho que é ponte mesmo, né, que eles chamam lá, ou corredor de madeira. E aqui as pessoas têm várias, né, relações de conversas, de amizade. Eu andei várias vezes nessa ponte e o tempo todo eu dava bom dia às pessoas, às crianças que passavam. Não conseguia parar para conversar, né? Até porque eu uma pessoa estranha. Mas, enfim, estudantes, seguindo aqui, a identidade de um indivíduo se constrói também na língua e por meio dela. Isso significa que o indivíduo não tem uma identidade fixa, anterior e fora da língua, certo? Então, o nosso modo de falar tem a ver com as nossas identidades, no local onde moramos, da família que pertencemos, certo? Da comunidade em que convivemos. Então, a construção da identidade de um indivíduo na língua e por meio dela depende também da própria língua em si. Ser uma atividade em evolução ou vice-versa. Tanto a identidade de um povo, de um indivíduo, de um grupo, também se transforma com o tempo. E a língua também vai sofrendo essas modificações. Em outras palavras, a identidade da língua e do indivíduo tem implicações mútuas, né? Ocorre ao mesmo tempo ali, segundo essa autora. E ali um outro pé de manga, né? Naquela mesma período ali, tempo de vida, como relataram para mim. Mais de 200 anos. Eu duvidei um pouco
Mas novinhas essas árvores não são, viu? Só pela grossura do tronco. Aqui uma outras imagens lindas que eu não posso deixar de destacar. Esse paraíso que nós temos aqui. Eu esqueci o nome desse rio aqui. Não vou falar porque eu esqueci, né? Não anotei. Mas é um rio que eu fiz um passeio com uma família lá em Calama. E aqui o pôr do sol em Calama, de cima do barranco. Olha que lindo. Eu vou mandar pintar uma tela, ou eu mesma vou pintar essa tela com essa imagem. E aqui uma imagem dentro de uma escola, Ana Adelaide, doutora Ana Adelaide, não posso deixar de trazer essa imagem aqui dos saberes ribeirinhos. Então, queridos estudantes, que não só os que moram às margens do Rio Madeira, mas de outros rios, nós temos várias comunidades ribeirinhas, abaixo Madeira, acima, né, no Alto Madeira, e outros rios que nós temos em Porto Velho, em Rondônia, como Rio Jamari, tem um rio Machado, que eu conheci lá em Cacoal, em outros municípios de Paraná, tem outro rio aqui, Candeias. Então, nós temos vários rios em Rondônia que há povos, né, comunidades que moram às margens. E essas comunidades têm aí suas identidades e também suas linguagens próprias. E outras comunidades indígenas, comunidades do campo. Então, olha quanta diversidade linguística nós temos em Rondônia. O modo de vida, então, do homem ribeirinho, seja lá do urbano, do rural, do campo, e das diversas localidades, né, das comunidades indígenas, os diversos povos indígenas que nós temos também em Rondônia, falam de diversidade de línguas que nós não sabemos, né, nós não conhecemos, mas os nossos estudantes aí da mediação conhecem e vai trazer aí uma lista de linguagens, né, aí na sua comunidade. Então, é marcado por uma íntima relação de vivências, equilíbrio e aprendizado com a natureza. Então, todas as comunidades que estão distante do perímetro urbano têm ali, então, uma relação com a natureza, né? Por isso que eu sempre trago essas imagens aí do rio. O rio é o centro aí das atenções. Então, é também uma relação de aprendizado, magia, encantarias das matas e das águas, né? Tem muitos textos, poemas criados por autores aqui rondonienses sobre o rio. Nesse aspecto, o viver ribeirinho, o viver do homem do campo, o viver dos povos indígenas, o viver do homem urbano também está condicionado não somente em morar à beira do rio, mas está apoiado em vários elementos materiais e imateriais, que vocês aprendem esses termos aqui lá em história, em arte, característico do seu modo de vida. Então, tudo isso, a linguagem é relacionada ao modo de vida. Seu olhar e percepção de mundo são diferenciados. Certo, estudante? Não esqueçam que Porto Velho está aqui, ao lado do Rio Madeira. Então, Porto Velho também, mesmo sendo um perímetro urbano, com um número maior de pessoas, também tem uma relação com o Rio Madeira, quando enche, quando seca, né? Tudo isso tem a ver conosco aqui, com as nossas vivências, modos de vida. Temos poetas que expressam aí essa relação com o rio. E aqui uma imagem também ainda de Calama. Olha aqui as ruas de Calama como é, né? Bem estreita, com muita árvores, né? As casas muito próximas uma da outra, e sempre ali as embarcações. E aqui uma imagem de um local muito interessante, que é esse local aí, que tipo um local de cultura, né? De exposição das lendas locais. As narrativas ribeirinhas da comunidade Nazaré, que é distrito de Porto Velho, Rondônia, trazem em sua estrutura toda uma tradição da oralidade, baseada, então, nos contos místicos, né, contado de geração a geração. Trata, então, de experiência comunitária, compartilhada por todos da comunidade, como fator o quê? De identidade, né? No caso, a identidade ribeirinha. Não se deixa, então, de ser uma representação artística, porque são textos orais, muitos são textos escritos, sustentados, então, por critérios formais, como musicalidade, ritmo, estilo, e recursos, como figuras de linguagem,
Então, estudante, olha quanta riqueza nós temos na cultura ribeirinha, as lendas também orais e as lendas que estão expressas em textos escritos, as músicas, nós temos o grupo Raízes, né, que cantam melodias maravilhosas. Estava ouvindo esses dias sobre uma melodia do grupo Raízes de Nazaré. Então, muita riqueza cultural que nós temos. Além de uma poeticidade verbal própria da fala, da sabedoria transmitida, segundo essa autora Norberto, né, uma jornalista aqui de Rondônia, de Porto Velho, e a imagem aqui dizem tudo, né? A nossa linguagem oral aí das lendas místicas e histórias aqui ribeirinhas. Aqui a imagem dessa casa cultural e aqui também uma outra imagem dos estudantes chegando aí para assistir a aula lá em Nazaré. Então, tudo isso, agora que eu estou vendo que essa aqui é de Nazaré, então essa imagem com certeza não é a primeira que eu mostrei, não é de São Carlos, é de Nazaré, estudantes, tá? Porque essa embarcação aqui, esse flutuante, é tipo uma loja. Eu andei comprando umas coisas aí, então agora me lembrei corretamente, onde a gente faz uma parada quando vem de Calama, tá? Só corrigindo lá a primeira imagem. Aqui, agora sim, São Carlos, que eu lembro dessa catedral, dessa igreja, aqui de São Carlos, foi o ano passado, estive lá fazendo a minha pesquisa de doutorado. Então, queridos, a cultura, então, porto-velhense, né? Todos nós aqui que moramos aqui em Porto Velho, quem nasceu em Porto Velho é porto-velhense, né? Rondoniense, mas especificamente de Porto Velho. Nós que moramos aqui temos essa relação com o rio, com as comunidades ribeirinhas, tem a ver com a nossa cultura, os nossos saberes, né? As lendas, os mitos, os textos, a arte produzida aqui, todas são expressas no currículo real, nosso currículo narrativo, que é o currículo que nós desenvolvemos lá na sala de aula, lá na escola, né? Os projetos, as manifestações culturais, as festas, tem tudo a ver, então, com o nosso modo de vida, e isso reflete na nossa linguagem. Então, tem linguagens específicas aqui nesse local, né? Nessas localidades, e uma diversidade de línguas, na verdade. Então, finalizando aqui, agora é sua vez, estudante. Eu trouxe aí para vocês um pouquinho da identidade, né? Eu não trouxe nenhuma linguagem, porque eu vou deixar para vocês, nenhuma expressão da linguagem ribeirinha. E olha que eu fiquei observando aí, desde o ano passado, estou observando, fazendo pesquisa de campo, observando as diferenças na linguagem, eu não vi muita diferença com a que nós observamos aqui em Porto Velho, né? No perímetro urbano. Porém, vocês vão perceber palavras, expressões específicas aí da sua comunidade, né? Tanto as comunidades ribeirinhas, aqui do Baixo Madeira, do Alto Madeira, dos outros rios, dos outros municípios, certo? Mas, professores, nossos alunos, estamos numa comunidade aqui no campo, né? São campesinos, ou aqui num grupo urbano, mas na comunidade indígena. Então, vocês vão fazer esse glossário conforme a sua comunidade, certo, estudante? Nós não ampliamos muito, não falamos de muitas culturas, mas vocês já sabem, Rondônia é um caldeirão multicultural. Isso mesmo, porque tem uma diversidade de povos, línguas, saberes, modos de vida, ciência, tem sua ciência própria. Aqueles remédios lá que você sabe fazer, que cura lá, sara uma doença, cura uma dor, melhora uma dor. Isso é ciência, são saberes próprios aí, empírico, né, da comunidade. Então, tudo isso é repassado de forma oralmente. Então, queridos, vamos olhar para o quadro, para a tela, e eu vou dizer qual é a atividade. A atividade é a criação de um glossário, tá? Que é uma lista de palavras, quantas vocês quiserem, não vai fazer muito pouco, né? Quantas vocês conseguirem pesquisar, porque essa aula, ela conta desde a 111 a 114. Olha quanto tempo vocês terão para pesquisar a linguagem oral aí da sua comunidade. Não só as comunidades ribeirinhas. A comunidade que o estudante está inserido, vocês vão criar esse glossário. Vai fazer uma lista de palavras que você considera que são típicas, ou seja, diferente, típica aí da sua região, da sua localidade. E descreva o significado dessas palavras, certo? A atividade, então, será desenvolvida por todas essas aulas.
O que é o glossário? Eu trouxe aqui o conceito. É uma espécie de pequeno dicionário específico para palavras e expressões pouco conhecidas, presente em um texto, seja por ser de natureza técnica, regional ou outro idioma. Por norma, o glossário, então, lista em ordem alfabética ou de aparição com as acepções corretas dos termos mais peculiares presentes ao longo do texto. É claro, aqui vocês podem pesquisar em textos escritos aí na localidade, mas vocês vão pesquisar na fala mesmo, oral, da sua comunidade. Fazer essa lista de palavras e escrever o significado em ordem alfabética, certo? E as comunidades indígenas também. Vai trazer aí para a sala de aula esse glossário sobre o que vocês identificou aí. Claro, né? Vai ter uma diversidade de palavras, então não precisa fazer um glossário tão grande, viu, estudante? E vocês podem brincar com esse dicionário, aproveitar, trazer imagens, fazer desenhos do significado dessas palavras, né? Enfim, vai depender da criatividade de todos vocês aí, tá? Professor presencial, orienta bem os nossos alunos, estimule eles a fazerem essa atividade, vocês vão descobrir coisas maravilhosas aí na sua linguagem oral que você fala todos os dias e nem percebe, tá? Obrigada pela atenção e aguardo vocês em outros momentos, em outras aulas aí de arte, filosofia. O que vier, nós estamos dentro. Tchau, até a próxima aula.